A noite caía pesada sobre o sertão de Goiás, pintando o céu de um roxo profundo que se estendia até onde a vista alcançava. Era outubro de 2018 e José Antônio Ferreira, um vaqueiro experiente de 54 anos, cavalgava pela estrada de terra que cortava a fazenda Santa Rita como uma cicatriz vermelha na paisagem árida. José Antônio não era homem de se assustar facilmente. 40 anos lidando com gado bravo e noites solitárias no campo haviam moldado nele um caráter firme como pedra. Suas mãos calejadas seguravam as rédeas do seu cavalo, Trovão, um baio robusto que o acompanhava há mais de uma década. Um animal conhecia cada pedra, cada buraco, cada curva daquela região melhor que qualquer GPS. Mas naquela noite, algo estava diferente. Tudo havia começado 3 horas antes, quando José Antônio percebeu que Mimosa, uma vaca prenha de grande valor para a fazenda, havia sumido do pasto. O patrão, seu Valdecir, tinha deixado claro que aquela vaca era especial, descendente de uma linhagem premiada. Sua cria valia uma fortuna. Perder Mimosa não era uma opção. José Antônio havia seguido os rastros da vaca por quilômetros, atravessando pastos, pulando cercas, descendo morros cobertos de capim secado. As pegadas na terra vermelha contavam uma história clara. Mimosa havia rompido a cerca do Pasto Sul e seguido em direção à rodovia estadual que cortava a propriedade. Agora, cavalgando pela estrada de terra que levava à rodovia principal, José Antônio sentia um arrepio estranho subir pela espinha. O silêncio era perturbador. Nem mesmo o canto dos grilos ou o pio das corujas quebrava aquela quietude sobrenatural. Até Trovão parecia inquieto, suas orelhas se movendo constantemente, captando sons que o ouvido humano não conseguia perceber. A lanterna que José Antônio carregava presa ao cinto projetava um facho de luz amarelada que dançava com o movimento do cavalo. As sombras se alongavam e se contorciam como criaturas vivas, transformando arbustos comuns em figuras ameaçadoras. O vaqueiro balançou a cabeça tentando afastar os pensamentos sombrios. Era só cansaço, disse a si mesmo. 3 horas procurando uma vaca no escuro fariam qualquer um ficar com os nervos à flor da pele. Foi então que ele viu as pegadas na estrada. José Antônio puxou as rédeas, fazendo o Trovão parar. Desceu do cavalo e se agachou, iluminando o chão com a lanterna. Lá estavam elas, as pegadas inconfundíveis de Mimosa, impressas na terra macia pela chuva da semana anterior. Mas havia algo estranho. As pegadas não seguiam em linha reta como seria natural. Em vez disso, elas zigue-zagueavam pela estrada, como se a vaca estivesse fugindo de alguma coisa. E então, José Antônio viu as outras marcas. Cascos. Cascos enormes, muito maiores que os de qualquer cavalo que ele já tinha visto. As pegadas tinham quase o dobro do tamanho de Trovão e eram tão profundas que pareciam ter sido feitas por um animal incrivelmente pesado. O que mais intrigava José Antônio era que as pegadas do cavalo misterioso pareciam perseguir as de Mimosa. O vaqueiro sentiu um nó se formar no estômago. Em 40 anos lidando com animais, ele nunca havia visto pegadas como aquelas. Que tipo de cavalo poderia ser tão grande e o que estaria fazendo solto naquela região? José Antônio montou novamente em Trovão e seguiu as pegadas. A estrada de terra logo se transformou no asfalto da rodovia estadual, uma faixa escura que cortava a paisagem como uma cobra adormecida. A luz dos postes de iluminação criava círculos amarelados de visibilidade, deixando enormes manchas de escuridão entre eles. Foi no acostamento da rodovia que José Antônio finalmente avistou Mimosa. A vaca estava parada em um círculo de luz de poste, tremendo como uma folha ao vento. Seus olhos esbugalhados refletiam o terror mais puro e ela mugia baixinho, um som aflito que cortava o silêncio da noite. José Antônio suspirou aliviado. Finalmente havia encontrado a fugitiva. Mas quando se aproximou, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Mimosa não estava apenas assustada. Ela estava apavorada. Seus músculos tremiam de forma descontrolada e suas patas traseiras estavam dobradas, como se ela estivesse pronta para desabar a qualquer momento. O vaqueiro havia visto animais assustados antes, mas nunca nada parecido com aquilo. José Antônio desceu do cavalo e se aproximou lentamente, falando em voz baixa para acalmar Mimosa.
Mas a vaca não reagiu à sua presença. Seus olhos permaneciam fixos em algo atrás dele, algo que estava na escuridão, além do círculo de luz. Foi então que José Antônio ouviu. O som era baixo, quase imperceptível no início. Um rufar surdo, como tambores distantes, mas gradualmente foi ficando mais alto, mais claro. Eram cascos. Cascos batendo no asfalto com um ritmo lento e deliberado. José Antônio se virou lentamente, seu coração disparando no peito. E foi quando ele o viu. Do outro lado da rodovia, parcialmente oculto pela escuridão entre dois postes de luz, estava um cavalo. Mas não era um cavalo comum. Mesmo na penumbra, José Antônio podia ver que era um animal magnífico, de pelagem negra como a noite, com uma crina que esvoaçava mesmo sem vento. Seus olhos brilhavam com uma luz própria, 2 pontinhos de fogo vermelho na escuridão. O cavalo não se movia. Apenas observava, sua cabeça altiva voltada diretamente para José Antônio. Havia algo profundamente perturbador naquele olhar, uma inteligência que parecia humana demais para um animal. José Antônio sentiu a boca ficar seca. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele tentava processar o que estava vendo. O cavalo era grande, muito maior que qualquer animal que ele conhecia. Mesmo parado do outro lado da rodovia, era possível perceber que sua altura ultrapassava qualquer medida normal. E então, o cavalo começou a se mover. Seus cascos produziram um som metálico contra o asfalto, um eco que reverberava pela rodovia deserta. Cada passo parecia calculado, deliberado. O animal não caminhava como um cavalo comum. Havia uma fluidez sobrenatural em seus movimentos, como se ele não estivesse totalmente sujeito às leis da física. À medida que se aproximava da luz do poste mais próximo, José Antônio pôde vê-lo com mais clareza, e o que viu fez seu sangue gelar. O cavalo estava crescendo. No início, José Antônio pensou que fosse um truque da iluminação, ou talvez seu próprio medo distorcendo a percepção. Mas não havia dúvida. A cada passo que dava em direção à luz, o animal ficava visivelmente maior. Sua altura, que já era impressionante na escuridão, agora ultrapassava claramente qualquer medida normal. Os músculos do cavalo se contraíam e expandiam com cada movimento, como se seu corpo estivesse sendo constantemente remodelado por forças invisíveis. Sua crina negra dançava ao vento inexistente, criando padrões hipnóticos que pareciam ter vida própria. José Antônio quis recuar, mas descobriu que suas pernas não obedeciam aos comandos de seu cérebro. Era como se estivesse hipnotizado, incapaz de desviar o olhar daquela criatura impossível que continuava crescendo diante de seus olhos. O cavalo agora estava completamente iluminado pelo poste, e sua verdadeira dimensão se revelou em toda a sua aterrorizante glória. Ele tinha pelo menos 3 metros de altura, talvez mais. Seus cascos eram do tamanho de panelas e, quando batiam no asfalto, produziam um som como trovão distante. Mas o mais assustador eram seus olhos. Aqueles pontos de luz vermelho agora brilhavam com a intensidade de brasas, e quando o cavalo virou a cabeça diretamente para José Antônio, o vaqueiro sentiu como se estivesse olhando diretamente para o inferno. Foi nesse momento que Trovão entrou em pânico. O cavalo de José Antônio, que até então havia se mantido relativamente calmo, de repente empinou violentamente, relinchando de terror. Suas patas traseiras se ergueram no ar enquanto ele lutava contra as rédeas, desesperado para fugir daquele lugar. O movimento brusco finalmente quebrou o transe de José Antônio. Ele correu até Trovão, tentando acalmá-lo, mas o animal estava completamente fora de controle. Espuma saía de sua boca e seus olhos estavam esbugalhados de medo. Quando José Antônio finalmente conseguiu acalmar Trovão o suficiente para olhar novamente para a rodovia, descobriu que o cavalo gigante havia se aproximado ainda mais. Agora ele estava no meio da pista, bloqueando completamente a passagem. Sua altura havia aumentado novamente e agora ele facilmente ultrapassava os 4 metros. A criatura permanecia imóvel, observando José Antônio com aqueles olhos flamejantes. Não havia malevolência explícita em sua postura, mas havia uma presença avassaladora que fazia o ar ao redor parecer mais espesso, mais difícil de respirar. José Antônio percebeu que Mimosa havia desaparecido.
A vaca, aproveitando-se da distração causada pelo cavalo gigante, havia fugido novamente, sumindo na escuridão da noite. Mas naquele momento, encontrar Mimosa era a menor das preocupações do vaqueiro. O cavalo começou a se mover novamente, desta vez diretamente em direção a José Antônio. Seus cascos massivos deixavam rachaduras no asfalto a cada passo, como se o próprio peso da criatura fosse mais do que a estrada podia suportar. José Antônio finalmente conseguiu reagir. Montou em Trovão com uma agilidade que não demonstrava há anos e virou o animal na direção oposta. Mas Trovão, ainda em pânico, empinou novamente, quase derrubando seu cavaleiro. Foi então que José Antônio ouviu um som que o fez gelar até os ossos. O cavalo gigante estava relinchando. Mas não era um relincho normal de um cavalo. Era um som gutural, profundo, que parecia vir das profundezas da terra. O som ecoou pela rodovia deserta, reverberando entre as colinas distantes, como um grito primal que desafiava todas as leis da natureza. O relincho foi seguido por um silêncio ainda mais aterrorizante que o próprio som. José Antônio podia ouvir seu próprio coração batendo no peito, tão alto que parecia que o mundo inteiro podia escutá-lo. Quando finalmente ousou olhar para trás, descobriu que o cavalo havia crescido novamente. Agora sua altura era tão absurda que sua cabeça desaparecia na escuridão acima dos postes de luz. Era como se José Antônio estivesse olhando para uma montanha que havia ganhado vida. A sombra da criatura se estendia por centenas de metros, engolindo a rodovia, o acostamento, parte da vegetação circundante. Era uma escuridão viva que parecia ter substância própria. José Antônio percebeu que o cavalo não estava apenas crescendo em altura, sua massa corporal também aumentava proporcionalmente. Os músculos se expandiam como balões sendo inflados, criando uma anatomia que desafiava qualquer lógica biológica. E então a criatura começou a se mover em direção a José Antônio. Cada passo do cavalo gigante fazia a terra tremer. O asfalto da rodovia se rachava e se deformava sob seu peso colossal. Árvores próximas balançavam como se estivessem em meio a um terremoto e pedras soltas rolavam pelas encostas das colinas. José Antônio não esperou para ver o que aconteceria a seguir. Finalmente conseguiu fazer Trovão obedecer e galopou pela rodovia como nunca havia galopado na vida. O vento cortava seu rosto e ele podia ouvir atrás de si o som ensurdecedor dos cascos gigantes batendo no asfalto. O cavalo estava o seguindo. José Antônio arriscou um olhar para trás e quase caiu da sela com o que viu. A criatura agora parecia ter o tamanho de um prédio de 5 andares. Suas pernas eram como colunas de mármore negro e quando ela corria, seus cascos deixavam crateras no asfalto. Mas o mais aterrorizante era a velocidade. Apesar de seu tamanho monstruoso, o cavalo se movia com uma agilidade que desafiava qualquer lógica física. Cada passada ele cobria dezenas de metros, aproximando-se rapidamente de José Antônio e Trovão. O vaqueiro podia sentir o calor emanando da criatura, um calor que não era natural, que parecia vir de algum forno interno que ardia dentro do animal. O ar ao redor ficou mais quente e o José Antônio começou a suar profusamente. Trovão estava dando o melhor de si, mas José Antônio sabia que não conseguiriam manter aquele ritmo por muito tempo. O cavalo estava visivelmente exausto, sua respiração pesada criando nuvens de vapor no ar frio da noite. Foi então que José Antônio avistou uma pequena estrada lateral que saía da rodovia principal. Era uma trilha estreita que levava a uma propriedade vizinha, mal visível na escuridão. Sem hesitar, ele direcionou o Trovão para a trilha, torcendo para que o caminho mais estreito pudesse dificultar a perseguição da criatura gigante. A estratégia funcionou por partes. O cavalo gigante tentou seguir pela trilha, mas sua massa colossal era grande demais para o caminho estreito. Árvores de grande porte foram arrancadas da raiz quando ele tentou passar, e o solo da trilha começou a desmoronar sob seu peso colossal. José Antônio ouviu um relincho de frustração atrás de si, que ecoou pelas colinas como trovão. Quando olhou para trás, viu que o cavalo havia parado na entrada da trilha, aparentemente impossibilitado de continuar a perseguição. Mas a criatura não desistiu. Em vez de tentar forçar passagem pela trilha, o cavalo gigante simplesmente começou a contorná-la, movendo-se através da vegetação densa, como se fosse capim. Árvores centenárias eram pisoteadas como gravetos e rochas do tamanho de carros eram chutadas para longe como pedrinhas. José Antônio percebeu que estava apenas atrasando o inevitável. A trilha eventualmente voltaria à rodovia e, quando isso acontecesse, o cavalo estaria lá esperando por ele. Foi então que teve uma ideia desesperada. No final da trilha, José Antônio sabia que havia uma ponte antiga que cruzava uma corrente sazonal. A ponte era de madeira e tinha pelo menos 50 anos. Ela era resistente o suficiente para suportar um cavalo e seu cavaleiro, mas certamente não aguentaria o peso de uma criatura do tamanho daquele cavalo gigante. José Antônio esporou o Trovão com mais força, empurrando o animal exausto até os seus limites. Eles precisavam chegar à ponte antes que o cavalo gigante conseguisse interceptá-los.
A corrida se transformou em uma questão de tempo e resistência. De um lado, um vaqueiro experiente em um cavalo cansado, lutando pela sobrevivência. Do outro, uma criatura sobrenatural de tamanho impossível, aparentemente incansável em sua perseguição. A ponte apareceu na escuridão como uma salvação. Era uma estrutura simples, feita de tábuas de madeira apoiadas em pilares de concreto. Embaixo, o corrente havia secado há meses, deixando apenas um leito de pedras e lama ressecada. José Antônio não diminuiu a velocidade. Atravessou a ponte em galope total, as tábuas de madeira rangendo sobre o peso e a velocidade. Do outro lado, ele parou e se virou para observar se sua estratégia funcionaria. O cavalo gigante emergiu da vegetação como uma montanha em movimento. Sua altura agora era tão absurda que José Antônio nem conseguia ver onde terminava. A criatura se aproximou da ponte e parou, observando a estrutura frágil com aqueles olhos flamejantes. Por um momento, José Antônio pensou que o cavalo pudesse ser inteligente o suficiente para perceber a armadilha. Mas então, a criatura começou a atravessar. O resultado foi exatamente o que José Antônio havia esperado, mas muito mais dramático do que ele tinha imaginado. Assim que o primeiro casco do cavalo gigante tocou a ponte, toda a estrutura se desintegrou instantaneamente. As tábuas de madeira explodiram em milhares de fragmentos e os pilares de concreto se racharam como ovos. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu com o próprio cavalo. No momento em que perdeu o apoio da ponte, a criatura gigante começou a encolher. Era como se o processo de crescimento estivesse sendo revertido em alta velocidade. Em questão de segundos, o cavalo que tinha o tamanho de um prédio voltou a ter proporções mais próximas do normal. A criatura caiu no leito seco do córrego com um estrondo que ecoou por quilômetros. Uma nuvem de poeira se ergueu, ocultando temporariamente o local da queda. José Antônio esperou, o coração batendo descompassadamente, tentando ver através da poeira o que havia acontecido com seu perseguidor. Quando a poeira finalmente se assentou, não havia nada lá, nem sinal do cavalo gigante, nem mesmo pegadas na lama seca. Era como se a criatura tivesse simplesmente desaparecido, se dissolvido no ar como fumaça. José Antônio permaneceu imóvel por vários minutos, ouvindo apenas o som de sua própria respiração ofegante e os batimentos descompassados de seu coração. Trovão também estava exausto, sua cabeça baixa, flancos subindo e descendo rapidamente. Lentamente, a normalidade da noite começou a retornar. Os sons naturais do cerrado voltaram gradualmente. O canto dos grilos, o pio distante de uma coruja, o sussurrar do vento nas árvores. Era como se a natureza estivesse acordando de um pesadelo. José Antônio desmontou e se aproximou cuidadosamente da beira do córrego. Iluminou o leito seco com sua lanterna, procurando qualquer sinal da criatura que havia caído ali momentos antes. Mas não havia nada. Nem mesmo as pedras pareciam ter sido perturbadas. Foi então que ele notou algo estranho. No meio do leito do córrego, exatamente onde o cavalo deveria ter caído, havia uma marca no chão. Não era uma impressão comum, mas uma impressão circular, perfeitamente simétrica, como se algo muito quente tivesse sido pressionado contra a terra. José Antônio desceu cuidadosamente ao leito do córrego para examinar a marca mais de perto. Quando direcionou a luz da lanterna para ela, pôde ver que a terra havia sido literalmente cozida. A superfície estava vitrificada, como se tivesse sido exposta a uma temperatura extrema. No centro da marca circular, havia algo que fez José Antônio recuar instintivamente. Era uma ferradura. Mas não era uma ferradura comum. Era feita de um metal que José Antônio não conseguia identificar, de cor negra como carvão, mas com um brilho que parecia vir de dentro do próprio material. A ferradura estava quente ao toque, irradiando calor mesmo depois de vários minutos. José Antônio pegou a ferradura usando um galho de árvore, não se atrevendo a tocá-la diretamente. O metal era surpreendentemente leve para seu tamanho, e quando ele o balançou ligeiramente, produziu um som como sino distante. Guardou a ferradura em seu alforje e remontou o trovão. Agora tinha uma prova física do que havia acontecido naquela noite, algo tangível que provaria que não havia sido apenas um pesadelo ou alucinação. O caminho de volta à fazenda foi longo e silencioso. José Antônio seguiu por estradas secundárias, evitando a rodovia principal onde tudo havia começado. Trovão parecia ansioso para voltar ao estábulo, e José Antônio não podia culpá-lo. Durante toda a viagem, o vaqueiro tentou processar o que havia acontecido. Em 40 anos trabalhando no campo, ele havia ouvido centenas de histórias sobre criaturas sobrenaturais, fantasmas e aparições. Sempre as havia descartado como superstição ou imaginação de pessoas simples. Mas agora, ele havia visto com os próprios olhos algo que desafiava qualquer explicação racional. Um cavalo que crescia até proporções impossíveis, que desaparecia sem deixar rastro, que deixava apenas uma ferradura misteriosa como prova de sua existência. Quando finalmente chegou à fazenda Santa Rita, o sol já começava a aparecer no horizonte, pintando o céu de tons rosados e dourados.
José Antônio levou Trovão ao estábulo, cuidou do animal exausto e finalmente se dirigiu à casa principal para relatar ao patrão sobre Mimosa. Seu Valdecir estava tomando café na varanda quando José Antônio se aproximou. O fazendeiro levantou os olhos do jornal e notou imediatamente o estado em que seu vaqueiro se encontrava. José Antônio estava sujo, cansado, e havia algo nos seus olhos que Valdecir nunca havia visto antes. José Antônio contou toda a história, desde o momento em que encontrou as pegadas na estrada até o desaparecimento do cavalo gigante no córrego. Falou sobre o crescimento impossível da criatura, sobre a perseguição na rodovia, sobre o calor sobrenatural que emanava do animal. Valdecir ouviu em silêncio, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e ceticismo. Quando José Antônio terminou, o fazendeiro permaneceu calado por vários minutos, processando a história extraordinária que acabara de ouvir. Foi então que José Antônio retirou a ferradura do alforge. No momento em que Valdecir viu a ferradura, sua expressão mudou completamente. Toda a cor desapareceu de seu rosto e suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Valdecir reconheceu a ferradura. Sua família havia sido dona daquela terra há 3 gerações e ele conhecia todas as histórias e lendas associadas à propriedade. Havia uma em particular que o avô de Valdecir costumava contar sobre um evento que havia acontecido exatamente no mesmo local onde José Antônio havia encontrado o cavalo gigante. Era o ano de 1954. Um jovem vaqueiro chamado Miguel Santos estava retornando de uma festa na cidade vizinha quando seu cavalo se assustou com algo na rodovia. Miguel nunca conseguiu explicar direito o que havia visto, mas descreveu uma criatura equíneo de tamanho impossível que havia perseguido por quilômetros. Miguel nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Tornou-se uma pessoa retraída, assombrada por pesadelos constantes. Continuou trabalhando na fazenda por alguns anos, mas eventualmente partiu, dizendo que não conseguia mais ficar naquela região. Antes de partir, Miguel deixou algo com o avô de Valdecir, uma ferradura negra, idêntica àquela que José Antônio acabara de mostrar. Valdecir guardou essa história para si mesmo, temendo que contar a José Antônio pudesse perturbá-lo ainda mais. Em vez disso, ofereceu ao vaqueiro alguns dias de folga para se recuperar da experiência traumática. José Antônio aceitou com gratidão. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido, para decidir o que fazer com o conhecimento de que criaturas sobrenaturais realmente existiam. Durante os dias seguintes, José Antônio pesquisou tudo o que pôde sobre aparições de cavalos fantasmas na região. Descobriu que histórias similares haviam sido reportadas ao longo de décadas, sempre no mesmo trecho da rodovia, sempre envolvendo cavalos de tamanho anormal. A maioria das pessoas que relatavam esses encontros descrevia a mesma sequência de eventos. Um cavalo negro aparecendo do nada, crescendo até proporções impossíveis, perseguindo testemunhas antes de desaparecer misteriosamente. José Antônio também descobriu algo perturbador. Várias pessoas que haviam relatado esses encontros ao longo dos anos simplesmente desapareceram depois. Não foram encontradas mortas, simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Isso fez José Antônio questionar se ele havia realmente escapado daquela criatura, ou se o encontro apenas tinha começado. A ferradura misteriosa permanecia em sua casa, guardada em uma caixa de madeira. Mesmo semanas depois do incidente, ela ainda irradiava calor. José Antônio descobriu que não conseguia se livrar dela. Toda vez que tentava descartá-la, algo o impedia. Era como se a ferradura estivesse ligada a ele de alguma forma sobrenatural. E então começaram os sonhos. Todas as noites, José Antônio sonhava com um cavalo gigante. Mas nos sonhos, a criatura não o perseguia. Em vez disso, ela permanecia imóvel, observando-o com aqueles olhos flamejantes. E, gradualmente, José Antônio começou a entender que a criatura não estava tentando machucá-lo. Estava tentando se comunicar com ele. Nos sonhos, José Antônio podia perceber uma tristeza profunda emanando da criatura. Uma solidão que se estendia por décadas, talvez séculos. O cavalo não era maléfolo, percebeu José Antônio. Era uma alma perdida, presa entre mundos, incapaz de encontrar descanso. A compreensão mudou tudo. José Antônio decidiu retornar ao local do encontro. Desta vez, não como uma vítima fugindo em terror, mas como alguém disposto a enfrentar o mistério de frente. Era uma noite similar àquela do primeiro encontro, quando José Antônio voltou à rodovia. Montado em Trovão, que mostrava sinais de nervosismo, mas não do pânico absoluto da vez anterior, ele se dirigiu ao acostamento onde tudo havia começado. A ferradura estava guardada em seu alforge, emanando aquele calor constante que havia se tornado familiar. José Antônio não teve que esperar muito.
O cavalo apareceu exatamente como antes, emergindo da escuridão como uma sombra ganhando forma. Mas desta vez, José Antônio não fugiu. Em vez disso, permaneceu imóvel, observando a criatura enquanto ela se aproximava. O cavalo parou a alguns metros de distância, seus olhos flamejantes fixos em José Antônio. Por vários minutos, cavaleiro e criatura se observaram em silêncio, cada um tentando compreender as intenções do outro. Foi então que José Antônio fez algo que surpreendeu a si mesmo. Retirou a ferradura do alforge e a segurou em direção ao cavalo. A reação foi imediata e dramática. Os olhos da criatura se encheram de algo que José Antônio só podia descrever como alívio. O cavalo se aproximou lentamente, sua forma gigante encolhendo, gradualmente, até atingir proporções mais normais. Quando finalmente parou diante de José Antônio, o cavalo não era mais uma criatura aterrorizante. Era simplesmente um cavalo magnífico, de pelagem negra brilhante, com olhos que mostravam uma inteligência antiga e uma gratidão profunda. José Antônio desceu de trovão e se aproximou da criatura. Quando estendeu a ferradura, o cavalo abaixou a cabeça como se estivesse se curvando. No momento em que a ferradura tocou a testa do cavalo, tudo mudou. Uma luz suave envolveu a criatura, começando no ponto onde a ferradura fazia contato e se espalhando por todo o seu corpo. Era uma luz quente, acolhedora, que fazia José Antônio se sentir em paz pela primeira vez em semanas. O cavalo ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de José Antônio. E naquele olhar, o vaqueiro pôde ver toda a história da criatura. Ele havia sido um cavalo real uma vez, décadas atrás. Pertencia a um fazendeiro da região chamado Francisco Moreira, que o amava mais do que qualquer coisa no mundo. Quando Francisco morreu, o cavalo não conseguiu aceitar a perda. Seu amor e lealdade foram tão intensos que o prenderam ao mundo físico mesmo após a morte. Por décadas, a alma do cavalo vagou pela região, crescendo em tamanho e poder alimentada pela dor da separação. Cada pessoa que encontrava na rodovia representava uma oportunidade de conexão, mas seu desespero e solidão se manifestavam como terror, afugentando todos que poderiam ajudá-lo. A ferradura era a chave. Era o último elo físico com o seu dono falecido, o objeto que o mantinha preso entre os mundos, e agora finalmente alguém havia compreendido sua necessidade de libertação. José Antônio sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto observava a transformação da criatura. A luz que envolvia o cavalo ficou mais intensa e sua forma começou a se tornar translúcida. O cavalo se aproximou de José Antônio por uma última vez e gentilmente tocou seu focinho na mão do vaqueiro. Era um gesto de gratidão, um adeus silencioso carregado de décadas de sofrimento finalmente chegando ao fim. E então ele desapareceu. Não foi um desaparecimento repentino como antes. Desta vez foi gradual, como uma fumaça sendo levada pelo vento. A luz que o envolvia se dispersou pela noite, criando pequenos pontos luminosos que dançaram no ar por alguns momentos antes de se extinguirem. A ferradura que José Antônio segurava também estava mudando. O metal negro estava perdendo sua cor sobrenatural, tornando-se um ferro comum e enferrujado. O calor que havia emanado por semanas finalmente se dissipou, deixando apenas metal frio nas mãos do vaqueiro. José Antônio permaneceu parado no acostamento da rodovia por muito tempo após o desaparecimento do cavalo. O silêncio que se seguiu era diferente dos silêncios anteriores. Não era o silêncio opressivo e sobrenatural que havia marcado seus encontros com a criatura. Era um silêncio de paz, de resolução, de algo finalmente encontrando seu descanso merecido. Quando finalmente montou em trovão para voltar para casa, José Antônio sabia que nunca mais veria o cavalo gigante. A criatura havia encontrado a paz que procurava há tanto tempo, e José Antônio havia sido o instrumento dessa libertação. Nos dias seguintes, José Antônio fez algumas descobertas que confirmaram sua compreensão do que havia acontecido. Pesquisando nos arquivos da cidade, ele encontrou registros de um fazendeiro chamado Francisco Moreira, que havia morrido em 1954.
Francisco era conhecido por seu amor extraordinário pelos cavalos, especialmente por um garanhão negro chamado Trovão Negro, que havia sido sua companhia constante por mais de 15 anos. Quando Francisco morreu de causas naturais em sua fazenda, Trovão Negro foi encontrado morto no seu estábulo na manhã seguinte, aparentemente tendo morrido de tristeza. O cavalo estava em perfeita saúde, mas simplesmente não conseguiu viver sem seu dono. Os registros mostravam que Francisco foi enterrado no cemitério local, mas Trovão Negro foi sepultado na própria fazenda, ao lado da casa principal. A sepultura havia sido marcada com uma lápide simples que trazia apenas o nome do cavalo e uma ferradura de ferro. José Antônio visitou o local onde ficava a antiga fazenda de Francisco Moreira. A propriedade havia mudado de mãos várias vezes ao longo das décadas e agora estava abandonada. A casa principal havia desmoronado, mas José Antônio conseguiu encontrar a sepultura de Trovão Negro. A lápide estava quebrada e coberta de vegetação, mas ainda era legível. E o mais importante, o nicho onde deveria estar a ferradura comemorativa estava vazio. José Antônio colocou a ferradura enferrujada que havia se originado da criatura sobrenatural de volta em seu lugar de descanso. Era o gesto final de uma jornada que havia começado como uma simples busca por uma vaca perdida e se transformado em uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Quando colocou a ferradura no nicho da lápide, José Antônio sentiu uma presença gentil ao seu redor. Não era a presença opressiva e aterrorizante que havia sentido na rodovia. Era algo suave, grato, finalmente em paz. Uma brisa surgiu do nada, balançando as folhas das árvores ao redor da sepultura em um padrão que quase parecia uma despedida. E por um momento, José Antônio poderia ter jurado que ouviu o som distante de cascos galopando, não no asfalto duro de uma rodovia, mas na terra macia de um pasto, livre e feliz. José Antônio nunca contou a história completa para ninguém além de sua esposa, Maria, que o conhecia bem demais para duvidar de qualquer coisa que ele dissesse. Ela ouviu toda a narrativa em silêncio, desde a busca inicial por Mimosa até o encontro final com a criatura e sua libertação. Maria não questionou nem duvidou. Em vez disso, ela simplesmente segurou a mão do seu marido e disse que estava orgulhosa dele por ter tido a coragem de ajudar uma alma perdida a encontrar a paz. Quanto à Mimosa, a vaca foi encontrada 3 dias depois do incidente, pastando tranquilamente num pasto da propriedade vizinha. Ela havia dado à luz a um bezerro saudável e não mostrava sinais do terror que havia demonstrado na noite do encontro com o cavalo gigante. José Antônio continuou trabalhando como vaqueiro por mais alguns anos, mas nunca esqueceu sua experiência na rodovia. A história se tornou parte dele, uma lembrança constante de que o mundo continha mistérios muito além da compreensão humana comum. Ele também nunca mais teve medo da escuridão ou de cavalgar sozinho pelas estradas desertas. Sabia agora que nem tudo que parecia aterrorizante era necessariamente malévolo. Às vezes, as criaturas mais assustadoras eram simplesmente almas perdidas procurando ajuda para encontrar seu caminho para casa. Anos depois, quando José Antônio se aposentou, ele se tornou algo como um contador de histórias local. Pessoas da região vinham visitá-lo para ouvir suas experiências no campo, e ele sempre tinha uma história para contar. Mas a história do cavalo gigante era especial. José Antônio só a contava para pessoas que ele sentia que realmente poderiam compreendê-la e respeitá-la. Não era uma história para assustar ou entreter, mas sim para ensinar sobre compaixão, coragem e a importância de ajudar aqueles que não conseguem ajudar a si mesmos. E sempre que contava a história, José Antônio terminava com a mesma reflexão. Às vezes, os encontros mais aterrorizantes de nossas vidas podem se transformar nas experiências mais significativas se tivermos coragem suficiente para olhar além do medo e ver a verdade que se esconde por trás das aparências. A rodovia onde tudo aconteceu ainda existe, cortando a paisagem do Cerrado Goiano como sempre fez. Viajantes ainda passam por lá nas horas mais escuras da noite, seus faróis perfurando a escuridão enquanto seguem seus destinos. Alguns relatam ter visto sombras estranhas no acostamento ou ter sentido presenças inexplicáveis enquanto dirigiam pelo trecho onde José Antônio encontrou o cavalo gigante. Mas essas aparições são diferentes das antigas descrições. Não são aterrorizantes ou ameaçadoras. Em vez disso, aqueles que são sensíveis o suficiente para percebê-las descrevem uma sensação de paz, como se uma presença gentil estivesse velando pela segurança dos viajantes noturnos.
É como se Trovão Negro, finalmente livre de seu tormento, tivesse escolhido permanecer na região não como uma criatura presa e desesperada, mas como um guardião benevolente da estrada que uma vez foi cenário de seu sofrimento. A Fazenda Santa Rita ainda opera até hoje, sobre a administração dos descendentes de seu Valdecir. A história de José Antônio e do cavalo gigante se tornou parte do folclore local, contada e recontada com pequenas variações que, inevitavelmente, acompanham todas as lendas verdadeiras. Na casa da fazenda, ainda há uma foto emoldurada de José Antônio montado em trovão, tirada alguns anos antes do incidente. É uma foto simples, um vaqueiro experiente e seu cavalo fiel, ambos olhando diretamente para a câmera com a confiança serena de quem conhece bem seu lugar no mundo. Mas aqueles que conhecem a história completa, às vezes percebem algo mais na foto. Há uma qualidade na expressão de José Antônio, uma profundidade em seus olhos, que sugere alguém que viu além do véu comum da realidade e retornou com sabedoria hard-won sobre a verdadeira natureza do mundo. A ferradura que José Antônio colocou na sepultura de Trovão Negro ainda está lá, agora completamente integrada ao ambiente. Musgo e pequenas plantas cresceram ao seu redor e o ferro enferrujado se tornou parte da terra, como deveria ser. Visitantes ocasionais do cemitério improvisado às vezes notam a sepultura e se perguntam sobre a história por trás dela. Alguns deixam pequenas oferendas, flores silvestres, pedaços de açúcar para cavalos ou simplesmente um momento de silêncio respeitoso. E em certas noites, quando as condições estão exatamente certas, quando a lua está escondida atrás das nuvens e o vento sopra suavemente através das árvores, alguns visitantes relatam ter ouvido o som distante de um cavalo galopando livre pelos campos eternos, finalmente em paz, finalmente em casa. Esta é a verdadeira história do cavalo gigante da estrada. Não é apenas um conto de terror sobre uma criatura sobrenatural perseguindo um vaqueiro solitário. É uma história sobre amor que transcende a morte, sobre almas perdidas procurando redenção e sobre a coragem de um homem simples que escolheu ver além do medo para oferecer compaixão a quem mais precisava. É uma lembrança de que, mesmo nos cantos mais escuros do nosso mundo, mesmo nas experiências mais aterrorizantes que possamos enfrentar, sempre existe a possibilidade de transformação, de cura, de encontrar luz na escuridão mais profunda. E talvez, mais importante ainda, é um testamento do poder da empatia humana para trazer paz àqueles que sofreram por muito tempo em silêncio, esperando que alguém, em algum lugar, tivesse coragem suficiente para ouvir sua dor e oferecer ajuda. José Antônio Ferreira faleceu em 2019, aos 85 anos, cercado por sua família em sua pequena casa nos arredores da Fazenda Santa Rita. Suas últimas palavras foram um sussurro para sua esposa Maria, algo sobre ver um cavalo negro magnífico esperando por ele no campo além da colina. Maria sorriu através de suas lágrimas e segurou sua mão enquanto ele partia, sabendo que seu marido estava finalmente se reunindo com todos os seres que ele havia ajudado ao longo de sua vida extraordinária. A história continua sendo contada nas noites escuras do Cerrado Goiano, passada de geração em geração, como todas as verdadeiras lendas devem ser. E cada pessoa que a ouve é lembrada de que o mundo é muito mais misterioso e muito mais compassivo do que nossa experiência diária nos permite ver. Pois no final, a história do cavalo gigante da estrada não é sobre o sobrenatural ou o impossível, é sobre a mais humana de todas as experiências. A descoberta de que mesmo nossos medos mais profundos podem se transformar em oportunidades para demonstrar o melhor de nossa natureza. E em algum lugar, numa estrada escura no coração do Brasil, essa lição continua ecoando através das noites silenciosas, esperando pelo próximo viajante corajoso o suficiente para ouvir seu chamado e responder com coragem e compaixão.